Imagine só, aos 15 anos, eu estava perdido, sem rumo, tentando entender as mudanças que meu corpo sofria na puberdade. Era uma fase de dúvidas, inseguranças e uma confusão que parecia não ter fim. Foi nessa época que certas ideias começaram a me influenciar, especialmente por meio de pessoas que eu via na internet, em vídeos e redes sociais. Elas diziam coisas como "você pode mudar quem você é", e eu, ingênuo, acreditei. Afinal, quem nunca se sentiu deslocado em algum momento da vida? Minha mãe ficou desesperada quando eu falei que queria mudar de gênero. Meu pai, então, reagiu com uma preocupação que hoje eu entendo perfeitamente. Ele não estava sendo rígido por maldade, mas porque sabia que aquilo não era certo, que aquilo poderia me destruir. Mas eu, teimoso e rebelde, não quis ouvir. Insisti, comecei a tomar hormônios, a me transformar fisicamente, a adotar comportamentos que não eram meus. E quanto mais eu me afastava de quem eu realmente era, mais eu afundava em um poço sem saída. A vida virou uma espiral de erros, festas, drogas, um caminho que só me levava para mais longe de mim mesmo. Eu me olhava no espelho e não me reconhecia. Cheguei a um ponto em que, no meio daquela escuridão, perguntei à minha mãe: por que ninguém me ama? Ela, com toda a ternura do mundo, respondeu: eu te amo. Mas eu, cego pela dor, retruquei: isso não é suficiente. Foi então que algo aconteceu. Uma imagem, uma música, uma presença que eu não conseguia explicar. Era como se Deus estivesse ali, me chamando, me dizendo que eu não precisava continuar daquele jeito. Naquele momento, caí de joelhos e chorei como nunca. Era um choro de arrependimento, de desespero, mas também de alívio. Gritei por ajuda, pedi a Deus que me tirasse daquela situação, e ele respondeu. De repente, o álcool, as drogas, os hormônios, tudo aquilo perdeu o poder sobre mim. Senti como se uma onda de paz tivesse me lavado por dentro, como se eu finalmente estivesse livre. Hoje, quando olho para trás, vejo como tudo começou. Desde criança, eu tinha traços delicados, e as pessoas sempre me confundiam com uma menina. Isso me deixou confuso, e eu acabei absorvendo essas ideias como se fossem verdades. Cresci em um lar católico, mas, na adolescência, me afastei de tudo que meu pai tentava me ensinar. A rebeldia tomou conta, e eu mergulhei em um mundo de mentiras que quase me consumiu. Lembro-me de assistir a desenhos e filmes que, de alguma forma, mexiam com minha cabeça. O medo era constante, medo do escuro, medo do desconhecido, medo de não ser aceito. Mas, no fundo, eu sempre soube que Deus estava comigo, mesmo quando eu tentava fugir dele. Foi só quando cheguei ao fundo do poço que percebi que ele nunca tinha me abandonado. Agora, depois de tudo, posso dizer com convicção, não importa o quanto você se perca, sempre há uma chance de recomeçar. Basta abrir o coração e deixar que a luz entre. Mente já não me pertencia mais. Cada escolha que eu fazia, cada passo que dava, era como se outra pessoa estivesse no controle de alguém que eu não reconhecia, mas que insistia em me arrastar para mais fundo. Meu pai, com aquele olhar de quem via tudo desmoronar, tentava me alcançar. Ele sabia, antes mesmo de mim, que eu estava me perdendo. E eu? Eu só queria fugir. Fugir da voz dele, fugir da verdade que ele carregava, fugir até de mim mesmo. A rebeldia não era só uma fase, era um escudo. Um jeito de gritar para o mundo que eu não cabia nele, que as regras não eram para mim, que eu podia reescrever quem eu era. Mas o preço era alto. Cada mentira que eu contava, cada máscara que eu vestia, me afastava um pouco mais da pessoa que Deus tinha criado. E mesmo assim, no meio daquela névoa de confusão, havia algo em mim que resistia. Uma pequena luz, quase imperceptível, que sussurrava: isso não é você. Os hormônios começaram a fazer seu trabalho. Meu corpo, que já não me obedecia, agora se transformava em algo que eu não reconhecia. As mudanças eram lentas, mas implacáveis, o contorno do rosto, a textura da pele, até a maneira como eu me movia. As pessoas me tratavam como mulher, e eu deixava. Porque, no fundo, era mais fácil aceitar a mentira do que enfrentar a verdade. Mas a verdade sempre encontra um jeito de se revelar. E ela veio na forma de um vazio que nem as festas,
nem as drogas, nem os aplausos podiam preencher. Eu me afundei na noite como se ela pudesse me salvar. Clubes, álcool, corpos que se perdiam no escuro, nada disso me completava. Pelo contrário, quanto mais eu buscava, mais vazio eu me sentia. Até que, em um desses momentos de lucidez entre a névoa da embriaguez, algo aconteceu. Uma imagem. Uma palavra. Vem. Não era um grito, mas um chamado suave, como se Deus estivesse ali, esperando que eu simplesmente virasse o rosto. Foi então que ouvi o testemunho de Cristina. Não foi por acaso. Nada é. Suas palavras atravessaram a armadura que eu havia construído ao longo dos anos e tocaram exatamente onde doía. Ela falava de redenção, de um amor que não desiste, de um Deus que não nos deixa no fundo do poço. E, pela primeira vez em anos, eu chorei. Não de tristeza, mas de alívio. Porque, no meio de toda aquela escuridão, eu finalmente enxerguei, a saída sempre esteve ali. Eu só precisava parar de correr. Abismo se abrindo diante de mim, mas não era um vazio qualquer, era o abismo da escolha. E ali, no meio daquela visão, eu entendi, não era sobre mim. Nunca foi. Era sobre ele, sobre o amor que me alcançava mesmo quando eu insistia em me perder. As imagens não eram aleatórias, eram convites. Cada símbolo, cada sensação, cada palavra que queimava dentro de mim como fogo era um chamado para sair da escuridão e pisar na luz, não como quem foge, mas como quem finalmente chega. E então, veio o peso da responsabilidade. Não era só sobre ser salvo, era sobre ser enviado. Eu via as pessoas ao meu redor, tão perdidas quanto eu estivera, e algo dentro de mim se quebrou. Não era justo que eu tivesse encontrado a saída e ficasse em silêncio. Não era justo que eu tivesse provado da água viva e não oferecesse um gole sequer. Então, comecei a falar. Não com palavras perfeitas, não com discursos ensaiados, mas com a urgência de quem sabe que o tempo é curto. Vocês não entendem, eu dizia, mas ele está aqui. Ele sempre esteve. E se vocês não acordarem agora, vão perder a única chance de realmente viver. Alguns riram. Outros me olharam como se eu tivesse enlouquecido. Mas houve aqueles, poucos, mas suficientes, cujos olhos brilharam com a mesma faísca que um dia acendeu em mim. E foi aí que entendi, a redenção não é um fim, é um começo. Não é um prêmio, é uma missão. Deus não me tirou do poço para me deixar parado à beira dele, ele me tirou para que eu ajudasse outros a escalar as paredes. E sabe o que é mais incrível? A cada vez que eu estendi a mão, a minha própria fé se fortalecia. Porque não há nada que confirme mais a verdade do que vivê-la. Não há nada que prove mais o poder de Deus do que ver uma vida ser transformada, inclusive a sua. Eu olhava para trás e mal reconhecia a pessoa que um dia fui. Os vícios? Sumiram. A depressão? Substituída por uma paz que não faz sentido para quem não a experimentou. As mentiras que eu acreditava sobre mim mesmo? Desfeitas como fumaça ao vento. Mas o maior milagre não foi o que ele tirou de mim. Foi o que ele colocou. Uma alegria que não depende das circunstâncias. Uma esperança que não se abala. Um amor que não se cansa. E, acima de tudo, um propósito. Porque agora eu sei, não estou aqui por acaso. Cada lágrima que chorei, cada erro que cometi, cada noite em que achei que não haveria amanhã, tudo isso foi apenas o prelúdio de uma história muito maior. Uma história em que eu não sou mais a vítima, mas a testemunha. Não sou mais o perdido, mas o guia. Não sou mais o que clama no deserto, mas a voz que aponta para o caminho. E se você está lendo isso agora, se alguma dessas palavras tocou algo dentro de você, não é coincidência. É convite. É ele, mais uma vez, estendendo a mão e dizendo: você não precisa continuar assim. Você não precisa carregar esse peso sozinho. Eu estou aqui. E a porta está aberta. A pergunta é: você vai atravessá-la? Renascido. Não como um conceito abstrato, mas como uma realidade que queima dentro de mim a cada respiração. O mundo não mudou, mas eu mudei. E porque eu mudei, o mundo inteiro se revelou sob uma luz diferente.
Aquilo que antes era apenas concreto, asfalto e rotina agora pulsa com a assinatura do Criador. O céu não é mais um teto distante, é um convite. As árvores não são meros objetos, são testemunhas. Até o vento parece sussurrar o meu nome de volta, como se dissesse, aqui está você. Finalmente. E sabe o que é mais extraordinário? Não foi preciso fugir de nada. Não precisei me esconder, me mutilar ou me reinventar à força. Deus não me pediu para ser menos do que sou, Ele me chamou para ser mais. Mais humano. Mais autêntico. Mais eu. Porque a verdade é simples. Você não precisa se cortar para caber em um molde que nunca foi feito para você. Você não precisa trocar de nome, de corpo ou de identidade para ser amado. Você já é. Desde sempre. Desde antes de você existir, Ele já havia escrito seu nome no livro da vida, não como um rascunho, mas como uma obra-prima. E quando eu entendi isso, algo dentro de mim se quebrou. Não foi uma fratura, mas uma libertação. Como se todas as correntes que eu mesmo havia forjado caíssem de uma vez. Eu não era mais um prisioneiro das minhas próprias mentiras. Não era mais refém da voz que dizia, você não é suficiente. Porque, no fim das contas, a única voz que importa já havia falado, você é meu. E isso é o suficiente. Mas não pense que foi fácil. Não foi. Houve noites em que o medo me sufocava. Noites em que eu via sombras se movendo nas paredes, sussurros que tentavam me arrastar de volta para o abismo. Noites em que eu me encolhia no chão, chorando, implorando por misericórdia, porque o peso dos meus erros parecia insuportável. Mas sabe o que eu descobri? Que mesmo nos momentos em que eu não conseguia ver a mão dele, ele nunca me soltou. Mesmo quando eu duvidava, ele acreditava em mim. Mesmo quando eu me sentia sozinho, ele estava ali, não como um espectador, mas como um pai que segura o filho quando ele tropeça. E foi assim que ele me ensinou a lutar. Não com armas do mundo, mas com as armas do Espírito. Não com raiva, mas com amor. Não com desespero, mas com fé. Porque a batalha não é contra a carne ou o sangue, é contra as mentiras que nos aprisionam. E a única maneira de vencê-las é com a verdade. A verdade de que você é amado. A verdade de que você tem um propósito. A verdade de que, não importa o que você tenha feito, não importa o quanto tenha se perdido, há um caminho de volta para casa. Então, se você está lendo isso agora e algo dentro de você está gritando, eu quero isso, não ignore. Não racionalize. Não diga depois. Porque o depois pode nunca chegar. Deus não está esperando você se tornar perfeito para te aceitar, Ele está esperando você dizer sim. Um sim que pode mudar tudo. Um sim que pode te levar de volta à vida que você nem sabia que estava perdendo. E se você acha que é tarde demais, eu te digo, não é. Se você acha que é impossível, eu te digo, Ele faz o impossível. Se você acha que não merece, eu te digo, ninguém merece, mas Ele dá de graça. Porque é isso que o amor faz. Ele não calcula. Ele não negocia. Ele simplesmente é. Então, qual será a sua resposta? Você vai continuar correndo em círculos, tentando preencher o vazio com coisas que nunca vão te completar? Ou vai parar, olhar para cima e dizer, aqui estou. Me leve para casa? A porta está aberta. A luz está acesa. E ele está esperando. As paredes do meu quarto. Nas portas, nas folhas de papel espalhadas pela casa, até mesmo na cabeceira da minha cama, 7 anos como filho de Deus. Era como se cada traço, cada palavra, fosse uma bandeira hasteada em território conquistado. Não era apenas tinta, era uma declaração de guerra. E o inimigo não gostou. Ele rugiu. Ele se debateu. Porque quando Jesus entra em uma vida, o inferno treme. E eu estava no meio desse fogo cruzado, como um soldado em Esparta, lutando não com armas de aço, mas com a verdade que queimava dentro de mim. Cada cruz desenhada, cada versículo rabiscado às pressas, cada canção que brotava do meu peito, era um golpe contra as trevas. Mas eu não sabia disso ainda. Não entendia que aquelas palavras não eram minhas.
Eram dele, sussurradas ao meu ouvido enquanto eu dormia, ecoando nos acordes que eu tocava sem perceber que estava escrevendo para ele. Lembra da música Only Gonna Be Myself? As letras diziam, Only Gonna Be Myself, Caterpillar or Butterfly, uma referência a Madame Morpho, a metamorfose, a transformação. E no meio daquele caos, eu escrevi, You know I'm gonna be here, you know God's got a plan. Eu nem estava lendo a Bíblia na época. Mas ali, no papel, estava o versículo de Jeremias 29:11, como se as palavras tivessem caído do céu e pousado na minha caneta. E não parou por aí. Escrevi, BBBB corajoso, e de repente, lá estava Josué 1h09, como um lembrete esculpido na minha alma, seja forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Era ele. Sempre ele. Falando através de mim, confirmando sua presença, como se dissesse, você não está sozinho. Eu estou aqui, e estou escrevendo a sua história. E as canções? Ah, as canções eram o meu diálogo com o céu. Brave Tonight, o futuro está brilhante, é só uma questão de tempo até este momento ser meu. Eu não sabia, mas estava profetizando. Estava declarando vitória antes mesmo de a batalha começar. E então veio Never Too Long, tenho que manter o medo longe, abrindo caminho com você, porque sei que estou seguro. Era como se, a cada nota, a cada verso, ele estivesse me puxando para mais perto, me lembrando de que sua mão nunca me soltaria. Mas o inimigo não desiste fácil. Ele distorce, ele confunde, ele tenta roubar o que é sagrado. Quando levei minhas músicas para o estúdio, as pessoas ao meu redor torceram as palavras. Fizeram parecer que era sobre mim, sobre fama, sobre ego, sobre qualquer coisa menos sobre ele. E eu? Eu quase caí na armadilha. Quase deixei que o orgulho tomasse o lugar da adoração. Mas Deus conhecia o meu coração. Ele sabia que, no fundo, eu só queria ser um vaso. Um instrumento para levar outros a ele. E quando percebi isso, tudo fez sentido. Minha mente estava poluída, sim, mas meu coração estava no lugar certo. E ele começou a limpá-lo. Hoje, quando pensamentos ruins tentam se infiltrar, eu só preciso dizer de Jesus. Um nome. Uma palavra. E ele vem. Ele sempre vem. Porque ele não nos deixa lutar sozinhos. Ele não nos abandona no meio da tempestade. Ele nos carrega. Ele nos renova. Como eu escrevi naquele dia 17 de fevereiro, Deus, você me vê. Estou voltando para casa. E foi isso. Não era só uma frase. Era uma rendição. Uma entrega total. Porque salvar não é só tirar alguém do abismo, é dar a ele uma nova identidade. E ele me deu a minha de volta. Joshua Parlin, o nome que ele me deu. O nome que eu havia esquecido. O nome que o mundo tentou apagar. Mas ele o escreveu de novo, com letras de fogo, no meu coração. E agora? Agora eu sei, não sou eu quem vive. É Cristo em mim. E essa verdade é maior do que qualquer dúvida, maior do que qualquer medo, maior do que qualquer plano do inimigo. Então, o que eu faço com isso? Eu escrevo. Eu canto. Eu compartilho. Porque se ele me salvou assim, se ele me tirou das trevas e me colocou na luz, então minha história não é minha. É dele. E se ele usou uma caneta, um caderno, uma melodia para me alcançar, quem sou eu para guardar isso só para mim? As redes sociais? Elas são apenas mais uma ferramenta. Mais um lugar onde a luz pode brilhar. Mais um espaço para dizer, olhe o que ele fez. Olhe o que ele pode fazer por você também. E a música? Ah, a música. Eu quero compor de novo. Mas não para aplausos. Não para likes. Não para mim. Quero que cada acorde, cada letra, seja um grito de adoração. Um convite para que outros também encontrem o caminho para casa. Porque no fim das contas, não importa se é uma canção, um post, uma conversa ou um simples Jesus sussurrado no escuro. O que importa é que a verdade seja dita.
E a verdade é esta: Ele está chamando. Ele está esperando. E a porta nunca esteve tão aberta. E a verdade não é só uma palavra bonita, não. Ela é viva. Ela é urgente. Ela é o que faz o coração bater mais forte quando finalmente entendemos: Jesus salva. Não é teoria. Não é filosofia. É realidade. É a mão estendida no meio da tempestade, o refúgio quando o mundo desaba, a certeza de que, mesmo quando não enxergamos saída, Ele já preparou o caminho. Eu quero que você sinta isso. Que essa verdade não fique só nas palavras, mas que queime dentro de você. Porque não adianta aplaudir, compartilhar ou até chorar se, no fim, a vida continua a mesma. O que importa é deixar que Ele tome o controle. É entregar as rédeas, confiar que, mesmo quando tudo parece perdido, Ele está trabalhando. E Ele salva. Simples assim. Jesus salva. E sabe o que mais? Não precisa ser perfeito. Não precisa ter todas as respostas. Basta esperar. Esperar no Senhor, como diz a palavra. Esperar com fé, com o coração aberto, mesmo quando a noite parece interminável. Porque Ele direciona os passos. Ele guia. Ele restaura. E quando você menos espera, a luz aparece. Eu estou animado. Animado porque sei que essa mensagem não é só minha. Ela é dele. E se você está ouvindo isso agora, é porque Ele quer falar com você. Talvez você esteja lutando, talvez esteja cansado, talvez tenha desistido de acreditar que as coisas podem mudar. Mas eu estou aqui para te dizer: não desista. Porque Ele está aqui. Ele está perto. E Ele salva. Então, Senhor, eu te agradeço. Agradeço pela força de estar aqui, de compartilhar essa verdade com a Julie, com todos que estão assistindo, com aqueles que precisam ouvir isso hoje. Que essa palavra chegue ao coração de quem está quebrantado, de quem está sofrendo, de quem precisa de ti. Que ela seja semente, que ela seja cura, que ela seja o empurrãozinho que faltava para alguém dar o primeiro passo em direção a ti. Eu oro para que essa bênção alcance vidas. Que ela toque quem está perdido, quem está ferido, quem está desesperado. Que ela seja um abraço de esperança em nome de Jesus. Amém. Amém.